Prezados e prezadas colegas, meu nome é Taylor Santana da Silva, eu sou promotor de justiça, membro do Ministério Público do Estado do Paraná, também sou professor do curso SEI, da Escola da Magistratura e da Escola Superior do Ministério Público aqui do Estado do Paraná. Nessa oportunidade, eu agradeço pela atenção de todos e também apresento o artigo de minha autoria, selecionado para integrar essa obra, que é intitulado Livramento Condicional, Pacote Anticrime e Direito Intertemporal, análise do novel requisito objetivo à luz do princípio da individualização da pena. Então, colegas, nesse artigo, após realizar a introdução, eu subdivido a análise do tema em 3 tópicos específicos, 2 deles mais introdutórios e um especificamente sobre o que seria a contenda, sobre o que seria a controvérsia inserida após a entrada em vigência do pacote anticrime. Então, num primeiro capítulo teórico, eu trato da individualização da pena e do sistema progressivo de cumprimento da reprimenda, numa topografia do tratamento jurídico do livramento condicional. Nesse tópico aqui, em resumo, o que se questiona é o seguinte: onde que se situa o livramento condicional dentro do sistema progressivo? Se ele constitui ou não um regime de cumprimento de pena. Aqui, como nós bem sabemos, a resposta é simples, é objetiva e é direta. O livramento condicional não constitui um regime de cumprimento de pena, justamente porque, para esse fim, também se observa o princípio da legalidade, destacando-se que o legislador previu somente 3 regimes de cumprimento de pena: o fechado, o semiaberto e o aberto, não inserindo entre eles o livramento condicional. Mas, mesmo assim, malgrado não constitua um regime específico para o cumprimento da pena, o livramento condicional constitui uma verdadeira decorrência do sistema progressivo, tratando-se de uma consequência lógica, de um caminho para a liberdade plena. Por isso que é importante nós estudarmos algumas particularidades, algumas premissas necessárias acerca do livramento condicional, também acerca do reflexo da prática de falta grave, a fim de que possamos, aí sim, ingressar no tópico que eu chamei de cerne da controvérsia, uma análise do novel requisito objetivo à luz do princípio da individualização da pena. É aqui que está o cerne, é aqui que está o ponto central do nosso artigo e que deve ser objeto de discussão após a vigência do pacote anticrime. E por que isso, colegas? Porque, conforme dito no artigo, e conforme é de nosso conhecimento, o artigo 83 do Código Penal anuncia, elenca os requisitos do livramento condicional. E como se percebe, o pacote anticrime, em linhas gerais, manteve a redação do 83, mas fez 2 alterações a respeito da temática neste artigo. Quais foram essas alterações? A primeira delas, substituiu-se a terminologia comprovado comportamento satisfatório durante a execução da pena e passou a constar o quê? Bom comportamento durante a execução da pena. Essa modificação aqui, como nós percebemos, não é dotada de grande relevância prática. Por isso, dispensa maiores digressões por parte do intérprete. O que nos interessa mesmo, e é a grande novidade, e há sim discussões a respeito dela, é a segunda discussão, que foi o quê? Incluir de modo expresso requisito objetivo, consistente no quê? Em o agente não ter cometido falta grave nos últimos 12 meses. É sobre esse ponto aqui que nós devemos tecer considerações, tanto teóricas quanto de ordem jurisprudencial, para que possamos fazer uma justa interpretação, uma correta aplicação da lei penal. Por quê? Porque deve se explicar e, ao mesmo tempo, se questionar o seguinte: o não cometimento de falta grave nos últimos 12 meses, um requisito objetivo trazido pelo pacote anticrime, pode ser interpretado como uma especificação do requisito subjetivo, qual seja o bom comportamento durante a execução da pena?
aplicando-se assim a fatos ocorridos antes de 23 de janeiro de 2020, sem que isso se caracterize retroatividade de norma penal mais gravosa, aqui nós precisamos fazer algumas considerações. Primeira delas, eu cito para vocês o enunciado número 4 da Jornada de Direito Penal e Processo Penal do STJ, que diz que a ausência de falta grave nos últimos 12 meses, como requisito para a obtenção do livramento condicional, se aplica somente apenas às infrações penais praticadas a partir de 23 de janeiro de 2020, quando entrou em vigor o pacote anticrime. Aqui, como ficou bem claro nas discussões da jornada, o que se extrai é que a preocupação do enunciado é evitar indesejada e suposta retroatividade em prejuízo do executado. Inclusive, a doutrina sustenta que a aplicação desse dispositivo constituiria retroatividade gravosa. Bem, mas o que eu preciso salientar aqui para vocês, e é o tema desse artigo, é que no mesmo evento aprovou-se um enunciado de minha autoria que defende a valoração da falta grave ocorrida nos últimos 12 meses, com fundamento no caso concreto, podendo ser caracterizado comportamento insatisfatório no decorrer do cumprimento da pena. Então, como que ficou escrito esse enunciado? O enunciado 12 da Jornada de Direito Penal e Processo do STJ, de minha autoria, ficou assim escrito: o requisito previsto no artigo 83, inciso 3, a linha B do Código Penal, consistente em o agente não ter cometido falta grave nos últimos 12 meses, poderá ser valorado com base no caso concreto, para fins de concessão de livramento condicional, quanto a fatos ocorridos antes da entrada em vigor da Lei 13.964. E aqui a chave, sendo interpretado como comportamento insatisfatório durante a execução da pena. O que precisamos ressaltar aqui, colegas, para fazer uma justa interpretação, uma justa aplicação da lei penal em fase de execução penal? Nós devemos perceber que antes da vigência do pacote anticrime, o cometimento de falta grave, muito embora não estivesse descrito expressamente no artigo 83, inciso 3 do Código Penal, poderia ser avaliado, poderia ser interpretado como de fato já era, na qualidade de comportamento insatisfatório durante a execução da pena, e com isso obstar a concessão do livramento condicional. E por quê? Porque assim não estaria preenchido o requisito subjetivo para a concessão do benefício. Esse, aliás, já era o entendimento do STJ. Cito para você, a título de exemplo, o agravo regimental no habeas corpus 506.766 e também o habeas corpus 379.071 e também no Supremo Tribunal Federal, como o habeas corpus 100.062. Então, dito isso, essa expressão utilizada pelo legislador, consistente em um agente não ter cometido falta grave nos últimos 12 meses, de modo algum caracteriza inovação no tratamento jurídico de eventuais beneficiários do livramento condicional, de modo que ela deve ser interpretada, deve ser compreendida como uma especificação de requisito subjetivo já presente desde a redação anterior do Código Penal. E essas expressões, comportamento satisfatório durante a execução da pena, atualmente bom comportamento durante a execução da pena, são expressões consideradas de igual caráter, de igual quilate jurídico, de igual quilate normativo. Tá bem, pessoal? Então, mais algumas considerações, já me encaminhando para a conclusão. O que se deve ressaltar aqui dos colegas é que não se pode negar que a prática de falta grave durante a execução da pena acarreta comportamento insatisfatório do reeducando.
Caso contrário, nós estaríamos promovendo uma clara violação ao princípio da individualização da pena, na sua fase da execução penal, bem como também estaríamos promovendo uma proteção insuficiente ao bem jurídico tutelado pela norma penal originária. Então, pessoal, desse modo, efetivada essa interpretação teleológica dos dispositivos legais, tanto a redação original quanto a redação atual do artigo 83, inciso 3 do Código Penal, não há a falar em retroatividade de norma penal mais gravosa. O que nós estamos tratando aqui? De mera subsunção do fato à norma. Por isso, que esse novel requisito objetivo pode sim ser valorado, inclusive quanto a fatos ocorridos antes de 23 de janeiro de 2020, porém com roupagem jurídica de comportamento insatisfatório durante a execução da pena. Então, agradeço pela atenção de vocês, agradeço pela oportunidade do Ministério Público do Estado do Paraná e do Conselho Nacional do Ministério Público de participar desta obra coletiva junto com valorosos colegas. Muito obrigado, fico à disposição de todos. Um forte abraço.